Vamos falar, jornalista Beto Almeida, sobre o orçamento da União de 2024. Em meio ao debate sobre vetos a emendas parlamentares, chama a atenção o repasse de R$1 milhão de uma emenda apresentada pelo deputado federal André Fernandes para o município de Itapipoca, que é administrada pelo PT. Chama a atenção porque André é filiado ao PL, ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e direcionou esses recursos para uma administração do Partido dos Trabalhadores. Quem chega com a informação é o repórter Almir Fernandes. O deputado federal André Fernandes destinou R$1 milhão do valor de suas emendas individuais para o município de Itapipoca, a 139 quilômetros de Fortaleza, no litoral oeste do Ceará. O mecanismo de envio de emendas é constitucional e comum entre parlamentares. No entanto, o caso chama atenção porque Itapipoca é governada atualmente pelo prefeito Felipe Pinheiro, do PT. Fernandes é um dos nomes mais próximos ao ex-presidente Jair Bolsonaro no estado e rivaliza eleitoralmente com petistas tanto no âmbito estadual quanto no nacional. O deputado é também pré-candidato a prefeito de Fortaleza nas eleições de 2024 e deverá disputar o Palácio do Bispo com outras candidaturas, dentre elas uma do PT, ainda sem nome definido. André Fernandes disse que foi votado no estado todo e pretende atender o máximo de municípios com suas emendas. O parlamentar disse ainda que o envio aponta para um diferencial seu em comparação com outros parlamentares. O documento com os detalhes justifica o envio a partir do apoio a Itapipoca, visando melhorar a qualidade de vida da população, mas não especifica a alocação do recurso. Na eleição de 2022, Fernandes teve 2.182 votos em Itapipoca, sendo o 8º deputado federal mais votado no município. As emendas parlamentares são um instrumento do Congresso Nacional para influir na elaboração do orçamento anual do país. Por meio das emendas, deputados e senadores podem opinar na alocação de recursos públicos em função de compromissos políticos assumidos previamente, tanto junto aos estados e municípios quanto às instituições. Com informações do Ceará agora, Almir Fernandes. O deputado André Fernandes foi generoso com Itapipoca. Beto Almeida fez o mesmo gesto com prefeitos aliados ao PL ou não? Zenor de Oliveira, olha, a gente precisa levantar todas essas contribuições aí de emendas parlamentares do deputado para a gente fazer uma avaliação disso. Agora, o que é estranho realmente é que ele é um antipetista, Luzenor, daqueles raiz. Ele sempre desonra, ataca o PT e faz qualquer tipo de crítica porque diz que não faz aliança em nenhuma hipótese com o PT. Ele está dizendo o seguinte: não é uma aliança, não tem qualquer acordo aqui com o prefeito de Itapipoca, que é um petista, que ele está fazendo isso em nome da população, mas que ficou estranho, ficou, Luzenor. Ficou muito estranho. Afinal de contas, é o seguinte, beleza, ele foi votado no município e está lá entre os 10º votado com um pouco mais de 2.000 votos, mas, afinal de contas, nós temos 184 municípios do Ceará. Muitos aí, inclusive, com votação ainda foi também expressivo. Exatamente por que Itapipoca? Sobre o orçamento da União, Beto Almeida, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que o atual veto a 5 bilhões e 600 milhões de reais em emendas parlamentares de comissão é provisório e que uma reavaliação poderá ser feita após o carnaval. Essa declaração da ministra do Planejamento, Simone Tebet, retrata a preocupação que o governo passou a ter após pressões de deputados federais e senadores que não aceitam a redução de recursos das emendas parlamentares. Uma guerra que vai atravessar o carnaval e vai desembarcar no plenário da Câmara Federal e do Senado. E o pior, Luzenor, pode correr o risco do governo sofrer uma derrota, inclusive com a votação de vetos do presidente Lula, derrubada de vetos do presidente Lula. Por isso que a ministra Simone Tebet sai agora com essa indicação de que essas emendas, elas podem, os vetos, essas emendas podem ser revistos. Agora impressiona, como a gente falou aqui, as emendas de comissão,
Por que há tanto interesse por elas agora? Porque meio que elas substituíram aquelas emendas que nós tínhamos anteriormente, aquelas emendas secretas, do orçamento secreto que tinha na época do presidente Bolsonaro. Ou seja, elas são emendas discricionárias que os deputados acabam podendo enviar para as suas bases do jeito que eles bem entendem. Só que tem outro levantamento aqui que é interessante, Zenor, que não apenas em relação à questão dos ministérios, mas as ações que os deputados estavam priorizando com estas emendas que sofreram o veto do presidente Lula. Lembrar, Beto Almeida, que essas emendas, que são denominadas emendas de comissão, foram emendas aprovadas pelas comissões técnicas da Câmara e do Senado. Exatamente. No orçamento da União de 2024. Por exemplo, a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado destinou R$800 mil no orçamento da União. A Comissão de Desenvolvimento Econômico do Senado, da Câmara, destinou R$2.120.000 para essas emendas. E assim, nós temos um volume de recursos que, ao final, somam R$5.600.000. Então, você tem outra informação complementar. Pronto, só para citar um exemplo, em relação, essas emendas foram cortadas, mas qual eram as ações que os deputados estavam aí priorizando ou iriam priorizar com essas emendas que foram cortadas? Só para pegar um exemplo aqui, no âmbito do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Tem lá uma rubrica, apoio a projetos de desenvolvimento sustentável local integrado. Corte, R$1,5 bilhão atingiu o corte, então, com o veto do presidente Lula. E o que os deputados estavam pensando com isso, Zenor? Exatamente trabalhar com a entrega de máquinas agrícolas, tratores aos produtores rurais. A gente lembra que essa questão da compra de tratores no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Regional já deu problema lá atrás no governo Bolsonaro. O tempo estourou, Beto Almeida, mas a gente volta daqui a pouco para falar sobre um assunto que interessa a todos os cearenses. A Enel vira mais uma vez, ou se transforma mais uma vez, em campeã de reclamações no Ceará. Daqui a pouco a gente volta. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral.